Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então se inscreva agora mesmo neste canal, ative o sininho para receber nossas aulas gratuitas e semanais. Hoje trago mais um simulado dessa banca. Observe só a resolução das questões, acesse também o nosso site cienciaexata.com e conheça os nossos cursos. E vamos estudar! Qual é a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações? A Terra já aqueceu 1 grau enquanto o pessoal semeava suas falsas incertezas. Então, é importante. Tem conjunção, você observa aqui, é uma ideia de tempo, contraste, adição, conclusão. Tem conjunção, você vai observar o quê? O sentido, a ideia que ela estabelece. Então, a Terra já aqueceu 1 grau enquanto o pessoal semeava suas falsas incertezas. Pegue enquanto e coloque quando o pessoal, ou então no momento em que o pessoal semeava suas falsas incertezas. Então aqui nós temos uma ideia de tempo. Contraste, não observamos. Contraste, oposição. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Adição e nem também. Conclusão, pois, portanto, que você usa muito lá nas redações. E condição vai ser o quê? Se e caso, por exemplo. Então, descarto aqui as outras alternativas. A Terra aqueceu enquanto, no momento, enquanto aquelas pessoas faziam, elas semeavam falsas incertezas, a Terra estava aquecendo. Então, concurseiro, aqui está o nosso texto, tudo errado, mas tudo bem. É do Salvador Nogueira. Então, lá no nosso PDF também há o texto, caso queira, pode parar o vídeo, fazer a leitura dele. Aqui está a fonte de onde foi retirado o texto, da editora Abril. Sempre falo o quê? Ao invés de você fazer a leitura inicial do texto, leia o enunciado e volte ao texto para buscar as alternativas. Se você tivesse lido todo este texto, que por sinal os textos da OCP são muito grandes, você teria perdido muito tempo. Então guarde esse tempo para otimizá-lo durante a resolução das questões. Sobre o primeiro parágrafo do texto, vamos marcar a alternativa correta. Somente o primeiro parágrafo. É difícil precisar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática. Então, negacionismo, ato de negar. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. Então, aqui a gente observa o quê? Que o negacionismo surgiu juntamente com a constatação do aquecimento global. Quando a gente já vai às alternativas, o primeiro período do parágrafo afirma que não se precisa saber exatamente quando o negacionismo sobre a mudança climática surgiu. Nós já vimos o quê? Aqui está falando, é difícil precisar quando o negacionismo sobre a mudança climática surgiu. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação. Então, ele surgiu juntamente com a constatação do aquecimento global. Então, venho e descarto porque preciso da alternativa correta. As duas ocorrências do verbo dar em dar e dadas apresentam, será o mesmo significado? É difícil precisar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática, mas dá para dizer, eu poderia falar, mas pode dizer, ou então, mas pode-se dizer que ele surgiu de mãos dadas, estavam de mãos dadas, mãos entrelaçadas. Então, já vi que o quê? Neste caso aqui, possuem significados diferentes. A expressão do aquecimento global atua como adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele que vai caracterizar o substantivo a que se refere. Então, ele caracteriza o substantivo. Constatação, será? Então, a gente precisa ver aqui. Mas dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. O complemento nominal, ele precisa vir sempre acompanhado de preposição. Então, neste caso aqui, e o complemento nominal, ele vai ter um valor paciente.
é meio complexo ali para os alunos conseguirem diferenciar adjunta de nominal de complemento nominal. Então, neste caso aqui, como tem valor paciente, ele vai exercer a função de quê? De complemento nominal e não adjunto adnominal. A expressão de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global indica o modo como o negacionismo surgiu. Tem modo, você vem aqui e faz a pergunta com como. Como o aquecimento global surgiu? Vamos ver? Mas dá para dizer que ele surgiu. Aí você vem aqui e faz a pergunta. Como surgiu o aquecimento global? Como surgiu o negacionismo? Ele surgiu de mãos dadas com a própria constatação do aquecimento global. Como surgiu o negacionismo? Ele surgiu de mãos dadas. Então, lembre-se disso. Expressa uma ideia, um sentido de modo, nós já sabemos. Vai fazer a pergunta com como. Como ele surgiu? De mãos dadas. Então, aqui está correta. A expressão negacionismo sobre a mudança climática é objeto direto do verbo nasceu. Então, nós precisamos ver aqui. É preciso pensar quando nasceu o negacionismo sobre a mudança climática. Vamos colocar na ordem direta? O negacionismo sobre a mudança climática nasceu. Então, o negacionismo aqui está exercendo a função de sujeito. Sujeito pratica a ação. Já objeto direto é o complemento verbal. Fique atento, nem sempre aquilo que vem depois do verbo é objeto direto. O negacionismo nasceu, então aqui eu observo o quê? Um verbo intransitivo, aquele que não pede complemento. João nasceu, você vai fazer a pergunta como, onde, quando? Nada disso. Então, neste caso, o negacionismo exerce a função de sujeito. Novamente, vou falar aqui, fique atento à questão. As bancas geralmente colocam o quê? O sujeito depois do verbo para você achar que exerce a função de objeto direto. Como que eu tenho objeto direto se nasceu é um verbo intransitivo? Sobre o excerto, o tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados no fenômeno queriam saber o quanto deviam se preocupar com ele. Vamos marcar a alternativa correta. Então, a vírgula é empregada porque o e que a sucede tem sentido adversativo. Caro concursando, você já sabe, este e, ele tem valor o quê? Aditivo. Então, vamos ver? O tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados queriam. Agora, por que eu utilizei esta vírgula? Eu vou usar a vírgula antes do e quando forem sujeitos diferentes. Aí nós usamos a vírgula. Ou então quando indicar repetição, senão não uso. Então, o tema, o que era quase desconhecido? O tema sujeito. Os maiores interessados, quem queria saber? Os maiores interessados. Então, eu tenho sujeito e aqui, novamente, eu tenho um sujeito. A expressão do público é adjunta de nominal, uma vez que o do indica posse. O tema era quase desconhecido do público. Nada disso. Aqui nós temos um valor de complemento nominal. A OCP cobrando bastante adjunta de nominal e complemento nominal. Trarei uma aula específica sobre esse assunto, principalmente para a banca OCP, que é a que mais cobra adjunta de nominal, a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Esse do aqui é um valor regencial mesmo. Então, aqui neste caso, complemento nominal e nada de adjunta de nominal. Em deviam se preocupar, o pronome está enclítico ao verbo deviam. Primeira coisa, ênclise, quando o pronome vem depois, não é isso? Deviam se preocupar. O verbo correto é o quê? Preocupar-se. Então, aqui nós vamos compreender o quê? Que este pronome aqui, neste caso, está ocorrendo o quê? Uma próclise. Ele está vindo antes do verbo, não é dever-se. O verbo é preocupar-se. Então, aqui vai ser valor o quê? Ele está na posição proclítica ao verbo, porque aqui é uma próclise, porque o verbo é preocupar-se. A expressão quanto poderia ser substituído por se, sem que isso modificasse o sentido. O tema era quase desconhecido do público e os maiores interessados no fenômeno queriam saber se
deviam se preocupar com ele. Errado. O quanto aqui, cadê o quanto? Vai expressar uma quantidade, que tanto que deveriam preocupar uma quantidade. E se eu falo se, o se, caso, vai expressar desde que também uma ideia de condição. Então está errado. Se você só ler aqui sem refletir um pouco mais, você acha que sim, queriam saber se deviam se preocupar. Não, deviam ou não preocupar, nada disso. Eles já se preocupam, mas aqui está se referindo à quantidade que eles vão se preocupar. Tanto queriam saber quanto deviam se preocupar são locuções verbais constituídas por verbos auxiliares modais. Corretíssima. Os verbos modais são aqueles que acompanham os verbos principais, especificando. Então, nós temos aqui os verbos, por exemplo, poder é um verbo modal. Lá no inglês, para quem estudou também, o ter de alguma coisa, o dever, são os verbos modais. Então, a alternativa está correta. Então, aqui nós temos o quê? São uns verbos que vão acompanhar os verbos principais. Saber e preocupar-se. Então, são locuções verbais, certinho, acompanhado por verbos auxiliares modais. Assinale a alternativa em que a definição apresentada para o termo em destaque está correta. Iminência ou eminência? Aí já vem a dúvida, não é isso? Iminência é o mesmo de imediato, aquilo que está prestes a acontecer. Eminência, o mesmo é de elevado, de alto, por exemplo. Iminência do aquecimento global, qualidade do que é eminente, do que é elevado, nada disso. Então, já venho aqui e descarto também a questão. Por quê? Iminente é aquilo que é imediato, que está prestes a acontecer. Eu preciso da alternativa correta. Primeira tentativa de promover de forma multilateral, em que participam mais de 2 países. Certinho, plurilateral seriam aqui muitos países participando. Agora, multilateral, participam mais de 2. Então, corretíssima. James Black, cientista sênior, aquele que tem mais idade em relação a outro, nada. O sênior da empresa, da Google, da Amazon, por exemplo, é o quê? Aquela pessoa que tem muito tempo que está naquela função. Então, ele era o CEO sênior, aquele que estava há muito tempo naquela função. Então, é importante você observar essas diferenças. James Hansen participou de uma audiência no Congresso americano, o mesmo que público. A audiência, a plateia gostou muito. Aí tem um significado. Mas quando eu falo aqui desse tipo de audiência, é aquela que vai ocorrer, por exemplo, no fórum, a audiência de conciliação, muito utilizada, né? Então, essa audiência seria o mesmo que uma sessão de conciliação no Congresso. Avisou que havia um consenso científico, poderia falar um acordo entre eles, uma concordância entre eles, com certeza poderia. Show de bola aqui. Então, nós precisamos de identificar o significado. Esse consenso seria qualidade de sensato, mesmo que cautela ou prudência? Nada disso. Consenso é o mesmo que acordo ou concordância. Única alternativa correta, letra B.